diante de tudo que já ouvimos, diante de tudo que já falamos, podemos, irmãos, perceber que a vida de um homem de fé, ela é recheada de muitas provações. Amém, misericórdia? Estão comigo? Ou estão assim com cara de sono, parece que estão dormindo, né? Acorda, irmão, presta atenção, o bonde vai passar, você vai ficar para trás. Então, na vida de um homem de fé, há muitas provas, mas não são apenas provas. Quando as provas passam, quando ele supera a prova, logo vem a bonança, logo vem a vitória. Há um texto bíblico que diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem logo ao amanhecer. Então, quando nós olhamos para a vida de Abraão, percebemos que a vida dele foi uma vida de prova, uma vida de luta, uma vida de muita provação. E que provação, irmão? E que provações ele tem passado. Mas nós percebemos, irmãos, que em todas as provações que ele passou, ele as superou e tirou lições preciosas para com a sua vida. Dito isso, afirmamos que na minha e na sua vida, independente do que passamos, do que vivemos, do que experimentamos, há uma expectativa e esperança de que nós também haveremos, irmão, de experimentar após as provas pelas quais passamos, irmãos, a bonança, a vitória, o resolver daqueles problemas. Tudo vai depender como você está agindo diante deles, murmurando, querendo ajudar a Deus e por aí vai. Gênesis capítulo 15, de 1 a 21. Nós nos deparamos, irmãos, depois de tudo que nós já falamos aí sobre Abraão, queremos destacar essa promessa. Abraão é um homem que tinha a promessa. Deus colocou uma prova na sua vida. A primeira prova era sair da sua terra, da sua zona de conforto e ir para um lugar inóspito, aonde ele não conhecia, mas o Senhor queria ele naquele lugar. Essa foi a sua primeira prova. E depois que ele toma essa adesão na sua vida, Deus está sempre renovando a sua aliança com ele. Porque o nosso Deus, irmãos, poderia essa ser até a primeira lição da noite de hoje. O nosso Deus é um Deus que renova alianças conosco. Ele renova, irmãos, alianças conosco. A gente quebra a aliança feita com Deus. A gente falha no propósito de Deus para conosco, mas sempre que nós, arrependidos, voltamos aos pés dele, ele está disposto a renovar conosco a aliança outrora feita ou fazer novas alianças com novas perspectivas em nossas vidas. A vida de Abraão, nós vamos ver sempre ele renovando, ampliando as promessas e as alianças que o Senhor fizera com ele. Aqui no capítulo 15 em diante, nós podemos destacar quando Deus diz a ele: prometo dar aos seus descendentes esta terra. Essa promessa não é quando ele estava lá entre os parentes. Ele já estava na terra prometida, no lugar onde Deus tinha colocado ele. Aí ele manda olhar e diz: olha, eu prometo dar por herança, prometo dar aos seus filhos ou aos seus descendentes esta terra. E Deus é detalhista, irmão. Lembra da arca? Medida da arca, né? Deus vai e diz para ele: prometo dar aos seus descendentes essa terra. Desde onde? Desde a fronteira do Egito até o rio Eufrates. Havia uma delimitação, havia, irmãos, uma região, uma área, havia algo, irmãos, estabelecido. Esta terra, aqui da divisa do Egito até o rio Eufrates, é a terra que eu vou dar aos seus descendentes. Precisamente, ele é preciso, ele é cirúrgico. Abraão, irmãos, faltou fé de esperar a Deus. E você, está cansado? Você está cansado de esperar Deus? Deus te prometeu alguma coisa? Amém, misericórdia? Você tem promessa? Tem promessa? Está demorando? Está demorando? Irmão do céu, pensa num povo desesperado. Tem um camarada que me liga 24 horas. Houve uma promessa de resolver o problema dele e chegou nas minhas mãos resolver. E aí eu disse: olha, já encaminhei, vai resolver. Desde o dia que eu falei que encaminhei, ele me liga 24 horas. Liga de madrugada, liga de noite, liga de manhã. Aí eu canso de não ficar atendendo, que é chato você não atender as pessoas, né? Aí eu resolvo atender. O nome dele é Direitinho. Eu falei: e aí, Direitinho, por que tá me ligando, cara? 24 horas. Não, moço, aquele negócio lá não vai sair, não. Não, moço, não é eu que faço, não. Eu só mando pra frente. Vai, né? Agora o trâmite legal para que as coisas aconteçam. Aí eu falo com ele, irmão, não é normal. Eu falo com ele, explico para ele. Quando eu desligo o telefone, meia hora depois ele tá me ligando de novo. Falei: meu Deus do céu. Não dá conta de esperar. Quando a gente vai para a Bíblia, o que a gente encontra sobre esperar? Esperei com paciência no Senhor e ele não me ouviu. É assim que está lá? Esperei com paciência no Senhor e ele me ouviu. Os que esperam no Senhor são o quê? São fracos. É assim que está lá na Bíblia?
Salmo 125. Os que esperam no Senhor são como o monte de Sião, irmãos. Que acontece o quê? Não se abala. Então, irmãos, os que esperam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme. Outra versão diz, firmado para sempre. O Senhor quer te provar. O Senhor quer saber se você dá conta de esperar Ele. E eu pergunto, você dá conta de esperar o Senhor? Será? Será que a gente dá conta? Será que a gente não tomou leite de bode? De bode não, de cabra, né? Será que a gente não foi criado com leite de cabra? Será que a gente não é arretado? A gente não quer esperar? Irmãos, os que esperam no Senhor, Salmo 40, 31. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Agora esqueci, tem que ler. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia. Andarão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Isaías 40, 31. Irmãos, a Bíblia está recheada de palavras de esperança. Palavras, irmãos, nos incitando a esperar no Senhor. Mas nós nos deparamos na história desse homem de fé, que tem a sua fé provada, como eu e você, de que ele, irmãos, não conseguiu esperar no Senhor. Ele não esperou. E por não esperar, lembra do que eu falei lá quando ele trouxe Ló? As consequências que amargou sobre a sua vida? Do mesmo modo, irmãos, por não esperar pelo Senhor, ele quis ajudar Deus. Ei, você não pode fazer nada para ajudar Deus te ajudar. Porque quando Deus decide ajudar alguém, fazer algo na vida de alguém, ele faz ele mesmo, porque ele é Deus e ele é onipotente. Ele é quem faz. Não há força nenhuma, não há força contrária, não há nada. Quando o Senhor quer fazer, Ele faz. Amém, misericórdia? Ele faz e Ele vai fazer na minha e na tua vida, se eu e você confiarmos e esperarmos nele, com paciência. Ele vai fazer, irmão, a Bíblia de novo, a Bíblia diz, infinitamente mais do que imaginamos, irmão. Eita glória, Jesus. O Senhor pode fazer infinitamente mais do que eu espero. O Senhor pode fazer infinitamente mais do que o que eu estou esperando. Ele é Deus, Ele te conhece. Tu és filho, tu não és bastardo. Tu és filho e Ele vai te abençoar como o pai abençoa o filho. Abraão faltou a fé de esperar que Deus desse a Sara um filho por serem já de idade. Gênesis capítulo 16, de 1 a 16. Nós vamos ver quem dando a luz aí, irmãos. Quem é que deu a luz aí nessa referência que eu coloquei? Foi Sara? Agar. Abraão está lá já com seus... Quando nasceu Ismael, quando nós começamos a história, ele estava com 75 anos. Quando Ismael nasceu, ele já estava com 86. E ele tinha uma promessa. Hoje eu vi o testemunho de uma missionária na Rádio Paz. Ela disse que fez um propósito para que o Senhor realizasse algo na vida dela. Aí ela jejuou, orou, todo dia, 5 horas da manhã, ela levantava para orar. Ela fez isso durante 29 dias, irmão. Quando chegou no 30º dia, ela disse que na hora que ela acordava durante os 29 dias para orar, disse que o Senhor a despertou para poder levantar e orar. E ela disse, já estou com 29 dias orando, jejuando. Deus não fez nada, não é hoje que Ele vai fazer, não. E ela então, irmãos, não manteve, né, o seu propósito. Quando ela pensa que não, Deus realiza, né? Nos 45 minutos, Deus realiza. A irmã Isabela falou aqui, não é por nós, irmãos, não é por nossa causa, é pelo Senhor. A Bíblia diz que Ele não pode negar-se a si mesmo, irmãos. A Bíblia diz, irmão, de que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele agiu na vida de Abraão, Ele pode agir na minha e na sua vida. Agora, se as nossas atitudes forem como as atitudes de Abraão, como vai ser o que Deus quer realizar na nossa vida? Será que vai ser coisa boa? Será que vamos conseguir chegar no porto seguro? Agar deu à luz a um filho, a Abraão. Ele pôs o nome de Ismael. Abraão tinha 86 anos na ocasião. Depois disso, diz a Bíblia que o Senhor vai voltar a falar com Abraão quando? Alguém lembra? Abraão tinha 86 anos, quando, orientado pela sua esposa, aceita o despautério de dormir com a sua escrava chamada Agar. Ela se engravida e dá à luz a um filho chamado Ismael. Eu fiz essas contas hoje à tarde. Aí o Senhor passou de 86 anos, voltou a falar com Abraão quando ele tinha 99 anos. Quando nós queremos dar uma ajudinha para Deus, quando nós queremos ajudar Deus a fazer na nossa vida o que Ele quer fazer, irmãos, é um tiro no pé. Isso é uma afronta contra o Senhor.
Não, eu sou bom. Não, eu sou entendido. Eu sou inteligente. Eu sei fazer. É do meu jeito. Não, Deus tem uma promessa, mas Ele vai usar a minha habilidade quando Ele quer. Pode olhar para quem Deus usou na história. Não usou quem já sabia. Não usou quem já era forte. Antes Ele pegou o fraco e usou isso, da força dele sobre a vida da pessoa para poder realizar o que tinha que realizar. Irmãos, quem nasce grande é só filhote de baleia e elefante. E tem muita gente querendo nascer grande. Tem muita gente, irmãos, querendo ser grande e está patinando e não vai sair do lugar porque quer fazer com a sua própria força, esquecendo-se de Deus e deixando Deus de lado. Domingo passado eu comecei a falar sobre isso, né? Buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É promessa de Deus na Bíblia. Deus, irmãos, volta a falar com Abraão quando ele já estava com 99 anos. E então faz com ele o quê? O que eu falei agora há pouco? O Senhor é um Deus que renova alianças. Ele tinha uma promessa, o Senhor falou, olha, eu vou dar essa terra inteira, do Egito até o Eufrates para os seus descendentes. O cara olha para lá e para cá e fala, rapaz, eu já tenho 86, 85, rapaz, o Senhor esqueceu de mim. Não é assim que a gente fica quando a gente não realiza as coisas? Ou quando as coisas que a gente quer que aconteça não acontecem? Rapaz, será que o Senhor esqueceu de mim? Né? As coisas não estão acontecendo. As coisas vinham tão bem, mas agora, né, desandou para o outro lado. Será que Deus me esqueceu? Será que Deus me abandonou? Ei, Ele não te abandonou. Olha bem se não foi você que abandonou Ele. Olha bem se não é você que pisou na bola com Ele. Olha bem se não é você que falhou com Ele. É muito mais fácil jogar a culpa para Deus do que assumir a nossa culpa e assumir de que precisamos fazer mais do que o que nós temos feito, irmão. Diante do Senhor e para a glória do Senhor. Então Deus volta a falar com Abraão e faz com ele o quê? Uma nova aliança. Aí ele diz o quê? A aliança agora é diferente. A expressão no texto é assim: promete que faria dele pai de multidões. Olha só, irmãos. Ele fez a primeira aliança com Abraão, ainda em Ur dos Caldeus, dizendo, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, sê tu uma bênção. Não foi assim? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí depois ele diz, olha, aos teus descendentes eu vou dar essa terra. Depois que ele obedece, chega na terra, o Senhor manda ele vigiar a terra, ver os limites e diz, olha, o limite é esse. É aqui, ó, da beira do rio Eufrates até a fronteira com o Egito. Tudo isso eu estou dando para os seus descendentes. E ele falha, irmãos. Na primeira aliança ele falhou trazendo Ló. Na segunda aliança, mesmo tendo sido renovada a aliança com ele, ele falha, dando ajudinha para Deus, porque ele não conseguiu esperar no Senhor. E então resolveu ter um filho com a escrava. Aí é só vocês verem o que os muçulmanos estão fazendo no mundo. Mais uma pesquisa para a semana. Que aí vocês vão ver, né? Os descendentes do filho de Abraão com Agar, a escrava. Quem são esse povo hoje? Lembra dos homens bombas? Que por causa da fé mata e destrói multidões de pessoas? Não vamos entrar no detalhe, mas fica a dica para vocês pesquisarem em casa e chegarem à conclusão de mais algo que aconteceu na vida desse homem de fé e que nos perseguiu ele e que nos persegue até os dias atuais. Tem mais. Promete, e na terceira, ele promete que faria dele pai de multidões. Em Gênesis capítulo 21, versículo 1 e 2, irmãos, nós vemos, irmãos, que Abraão já tinha quanto? 100 anos, quando nasceu o filho da promessa. Aos 99 ele renova a aliança, Sara se engravida e mais ou menos aos 100 anos ele vê cumprida na sua vida a promessa do filho. Você conseguiria esperar tanto tempo? No ano 2000, a Juventude Batista lançou um programa de pureza sexual. E o nome desse programa era, tem alguém da minha época aqui? Paulo Carneiro, quem ama, espera. Esse era o programa de pureza sexual para a juventude daquela época. O desafio ao jovem de que eles esperassem até o casamento. Mas nos dias que vivemos hoje, essa geração fast food, tudo para ontem, ninguém espera ninguém. Ninguém para esperar
esperar o outro, vai esperar Deus. Ninguém se preocupa com o outro, vai se preocupar com o que Deus está falando em sua palavra. Onde eu fiquei? Gênesis 21, versículos 8 e 9. Diz a Bíblia que no período do desmame de Isaac, quando Isaac estava sendo desmamado, aconteceu um episódio. Ismael já era, eu fiz as contas, ele devia ter de 9 a 11 anos, por aí, se eu não estiver errado nos cálculos, que o texto não fala, né? Você tem que estar fazendo as contas de alguns flashes que o texto vai deixando. Diz que Ismael mexeu, né, com Isaac. Quer dizer, tem uma versão que diz, Ismael caçoou de Isaac. E aquilo não agradou Sara. Isso lembra alguma coisa do que nós já pregamos alguns domingos atrás? Olha o problema. Lembra do problema dos pastores? Os pastores de Abraão com os pastores de Ló começaram a se desentender, começaram a brigar. E agora, irmãos, parece que isso está perseguindo Abraão, porque agora são o quê? As duas mulheres. Agar, que era a escrava, mas era a mãe de um dos filhos de Abraão, com Sara, que era a sua esposa predileta ou preferida, que também era a mãe de um filho dele. E o mais interessante é que se você continuar lendo o texto, você vai ver a expressão de Deus falando a Abraão, irmão, dizendo, Abraão, ouça as orientações que Sara vai lhe dar e obedeça. Qual era a orientação, pastor? A orientação de que Abraão dispensasse, mandasse embora. Lembra dos pastores de Ló? Mandasse embora Sara, ou melhor, Agar e a criança. E diz o texto, irmãos, de que Abraão pegou o cântaro de água, um bocado de comida, entregou para Agar e mandou, vaza na braquiara. Não vou entrar no mérito de analisar ou refletir sobre o aspecto de um pai que está fazendo isso, abandonando um filho, né, e uma mulher para morrerem no deserto. Mas Deus é Deus. E quando Ele quer realizar um propósito, Ele faz o que precisa ser feito. Coisas que nós não conseguimos fazer, né? Quando é para fazer algo, para cumprir o propósito dele, Ele faz o que precisa fazer. E quando nós temos promessas e propósito de Deus na nossa vida, nós não fazemos. Mais uma diferença entre nós e Deus. Deus tem coragem de fazer o que precisa ser feito e nós nem sempre temos. Ficamos amarrados em uma série de coisas. Deus ouviu, aí diz, eu coloquei aqui com um grifo, com a palavra de Agar. Abraão então pega o cântaro, um bocado de comida, entrega de farinha, entrega para ela e ela sai com o menino para o deserto. Diz que eles andam e não encontram mais água e o menino estava para morrer e diz que Agar então se afasta do menino para que não veja ele morrendo e lá ela fica. E o grifo que eu coloquei palavra de Sara. Dizia-se, Sara não, de Agar. Dizia assim, não suporto ver o meu filho morrer. Eu estava nessa tarde pensando sobre isso e vou preparar uma mensagem baseada nessa fala de Sara, de Agar. Preparar um estudo bíblico para pais. Ela era uma escrava que foi usada pelo seu senhor, teve um filho do seu senhor e foi desprezada. Há um livro do pastor Jeremias, da oitava, de Belo Horizonte, oitava de BH, a oitava igreja presbiteriana de Belo Horizonte, que o título dele é Quando as Coisas Vão de Mal a Pior. E ele tem como base a experiência de Agar. Eu tenho esse livro ali na biblioteca. Então, essa mulher é solta, desprezada, mandada embora com seu filho, e o que ela diz eu não aguento ver o meu filho morrer. E a pergunta que vai ser a introdução da minha mensagem aos pais de plantão, irmãos, e você? É diferente de Agar? Você consegue ver o seu filho morrer e nada por ele fazer? Domingo que vem nós vamos voltar nesse ponto. Segura esse ponto. Domingo, daqui a 15 dias, quando nós tivermos culto na igreja, eu vou continuar falando sobre o outro filho de Abraão. Hoje eu não vou falar sobre ele. Hoje eu vou ficar só em Ismael, senão não dá tempo da gente ministrar a ceia. Mas Agar disse, não suporto ver meu filho morrer. Aí se nós andarmos um pouco mais, lá para o capítulo 21, de 11 a 21, nós vamos ver Deus falando de novo. Deus ouviu o choro do menino. E quando Deus ouve o choro do menino, o que é que ele faz? Diz a Bíblia, ele abre os olhos de Agar. E Agar percebe que ali próximo tinha uma fonte de água. Pega a água, mata a sua sede, mata a sede do seu filho e eles sobrevivem. Anos depois, Deus prova a Abraão da mesma forma como provou Agar. Deus faz com que Abraão passe pelo mesmo que Agar passou. E essas são cenas dos próximos capítulos que nós estaremos tratando na continuidade dessa mensagem. Mas quero caminhar para o final da mensagem apenas trazendo algumas lições baseadas nessa história que eu acabo de lhes
lhes contar aqui nessa noite. A primeira delas, irmãos, é que Deus é onipotente. O nosso Deus, ele é onipotente. A onipotência é um dos atributos universais de Deus. A onipotência significa dizer que ele pode todas as coisas. E quando eu digo que Deus pode todas as coisas, irmão, significa dizer que não cabe a mim, pastor Ney, que não cabe a você questionar as decisões de Deus sobre como funciona o mundo ou sobre a sua própria vida, porque você não é dono nem mesmo da sua vida. Salmo 24, versículo 1 vai dizer: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. É o Senhor quem manda, é o Senhor quem dirige, é o Senhor quem controla, é o Senhor quem domina. Ele é o Deus El Shaddai, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, irmãos, ele foi capaz. Quem poderia fazer? Um homem já de 100 anos, uma mulher também já velha, conceder e dar à luz ao filho da promessa, a um menino. Ele foi capaz de dar um filho a Abraão e a Sara, apesar de eles estarem com idade avançada. Está lá em Gênesis capítulo 18, versículo 14. Também em Gênesis capítulo 21, versículo 1 e 2. Irmão, só a onipotência de Deus pode realizar um milagre como aquele. Só a onipotência de Deus. Então, quando diz que ele pode todas as coisas, ele pode curar o câncer. Ele pode, irmão, levantar o defunto. Irmãos, ele pode transformar a vida de toda e qualquer pessoa. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, a primeira lição de hoje é essa: Deus é onipotente. E a prova disso é o que ele fez na vida de Abraão e na vida de Sara. Ah, pastor, mas por que ele fez? Porque eles tinham promessa. Ah, pastor, por que ainda não aconteceu? Porque você precisa esperar. Você não está pronto. Tem pessoas que têm promessa, mas não estão prontos para receber a promessa de Deus. Sabe por quê? Porque quando a promessa de Deus chegar na sua vida, você vai se desviar. Porque quando a promessa de Deus for realizada na sua vida, você vai abandonar Deus. Você vai estragar o seu relacionamento com Deus. Há bênçãos, irmãos, de nossa vida que se tornam maldição, porque nós não sabemos tratar daquilo que Deus entrega em nossas mãos. Ele é um Deus galardoador, presenteador, que nos traz o que há de melhor, mas nós não sabemos receber o melhor de Deus, porque quando recebemos o melhor de Deus, irmãos, nós estragamos tudo, porque nós não sabemos pensar e fazer como Deus faz. Não sabemos fazer. Por isso, irmãos, a nossa pedida nessa hoje: ore para que o Senhor lhe prepare para receber o que Ele tem para te entregar. Está preparado? A maioria das pessoas, diante de uma pergunta, eu estou pronto. Pode mandar, Senhor. Pode derramar a bênção. Abre a janela do céu. Derrama a bênção sem medida. Não, não é o momento, não é a hora. Há aqueles irmãos que quando recebem a bênção do Senhor, ou quando recebem as benesses do Senhor, eles vão dizer o quê? Foi eu. Passei no vestibular, sou inteligente. Passei no concurso, eu sou o cara, né? Comprei um carro, eu sou poderoso. Eu consegui a casa. E a gente enche de nós mesmos. E a gente passa a esquecer de Deus. Não podemos, irmãos, nos enveredar nessa direção. Então ele é onipotente, tudo ele pode. Jesus poderia descer da cruz? Por que não desceu? Porque havia um propósito, havia uma promessa. E a gente não pode sofrer um pouquinho, né? Não pode começar a chover e reclama. Não pode esquentar, que a gente reclama. A gente murmura demais. E na Bíblia a gente vê qual é o resultado da vida dos murmuradores. Irmão, seja grato. Seja grato, seja grato. A Bíblia diz que a gente deve ser crente e não incrédulo. Seja crente, irmão. Seja crente, não seja incrédulo. Deus pode fazer o milagre. Eu não vou pregar aqui, Deus vai fazer o milagre. Não, Deus pode. Deus pode e Ele tem poder. Agora, a maioria das vezes, as pessoas querem ouvir a promessa. Ah, Deus vai fazer. Vai, desde que Ele queira. Desde que o propósito dele se cumpra. Segunda lição da noite. Deus pode, irmãos, tardar o cumprimento de suas promessas. Porém, Ele sempre as cumpre. Deus pode tardar a realização da promessa dele na sua vida, mas Ele cumpre. Ah, irmão, Ele cumprirá, irmão. Irmão, descansa na promessa de Deus. Irmão, descansa no que Deus tem falado contigo que vai lhe entregar no tempo certo. No tempo certo. Hoje de manhã eu falei, né, irmãos? Na estação própria. Na estação própria, no dia certo, as coisas vão acontecer. Ontem eu estava lá na festa da irmã Raimunda, conversando com os irmãos. Daqui a pouco meu telefone toca. Atendi. Deus realizando mais 2 promessas na minha vida. Eu falei assim, meu Deus do céu, não é Deus não. Deus não é gente não, irmão. Sexta-feira, antes de sair do trabalho, eu tive a oportunidade de que fosse realizado na minha vida e na vida da minha esposa aquilo que sábado o Senhor me entregou. Propostas outras. Não vou ajeitar aqui. Não quero. Vai ser do jeito de Deus. Se alguém decidir, eu aceito. Mas eu não vou forçar a barra. Tava de boa lá conversando com os irmãos. O telefone tocou. Segunda-feira. Falei, bora embora que eu quero contar a bênção, mulher. Bora embora que eu vou contar a bênção.
Irmãos, espere no Senhor. Tenha disposição de esperar no Senhor. Irmãos, vai aparecer pessoas querendo dar o jeitinho brasileiro para você poder chegar na bênção. Você mesmo vai querer dar um jeitinho. Não, eu vou bem por aqui que a coisa vai. Vigia, seja crente. Ele vai fazer no momento certo. Ele vai fazer. Ele pode. Espere, confie, acredite que Ele vai cumprir as suas promessas na minha e na sua vida, na nossa vida. Deus demorou, porém cumpriu suas promessas e deu a Abraão e a Sara o filho Isaque. Quando eles tinham 100 anos, a promessa foi cumprida. Não importa que idade você vai ter, não importa aonde você vai estar, o que importa é que Deus vai cumprir, e se Ele cumprir, o propósito dele vai ser, irmãos, para a glorificação do nome dele e do reino dele, aonde quer que você esteja. Terceira lição: as provas que vêm de Deus servem para fortalecer a fé e não para nos levar a fazer o mal. As provas de Deus sobre a nossa vida, elas são para fortalecer a nossa fé e não para nos induzir a fazer o mal. Não para nos induzir a fazer o mal. Deus está me provando, eu vou chutar o pau da barraca, vou ser crente, mas não, tá doido? Misericórdia. Eu era do mundo, eu tinha tudo, acontecia tudo, agora eu virei crente. O trem tá ruim. Não tem quem fala assim, irmãos? Não tem quem murmure assim, quem reclame dessa forma? Onde é que tem promessa que vai ser mar de rosa sendo crente? Seguidor de Cristo, eu disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Agora, hoje é dia de cruz, irmão. Hoje ninguém quer carregar a cruz, não. Hoje ninguém quer carregar a cruz, não. Hoje ninguém quer sacrifício, não. Hoje todo mundo quer na boca, na boquinha, mel com açúcar. Não, que é isso, eu sou crente, tem que me abençoar, senão não é Deus, não, esse Deus não, essa igreja aqui não acontece nada não, eu vou bem ali para outra, aí fica, não, eu vou para outra, o que não é a igreja, irmãos, é Deus na sua vida, é Deus que vai realizar ou deixar de fazer na minha e na sua vida. Então as provas não é para induzir a gente a fazer o mal, não, é para a gente ser fortalecido. A prova, irmãos, em vez de destruir Abraão, trouxe ele ao cume, ao máximo, ao ponto culminante da sua fé. Você pode ver, nós estamos falando 3 domingos sobre ele. Olha o tanto de coisa que ele passou. Teve que entrar em guerra por causa do sobrinho. Teve que discutir com o anjo para ver se salvava o sobrinho. Pagou um preço tremendo. Mas em tudo isso, a sua fé foi alimentada. Aí você vai ver, domingo que vem, de que ele deixou, por sua desobediência, de experimentar algo maravilhoso na sua vida. Mas você vai ver que a sua descendência, vai propagar. Ele pôde perder tudo, ele pôde errar, ele pôde falhar, mas uma coisa ele não falhou. Foi o quê? Em manter viva na vida do filho e da sua descendência, o quê? A promessa. E sempre que você vê falar no Antigo Testamento sobre Deus, como é que vai ser lembrado? Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ele foi um homem falho, irmão, como eu e você somos. Mas ele conseguiu manter viva na vida da sua descendência a promessa. A promessa de Deus. Porque, irmãos, o propósito de Deus dependia disso. Irmãos, ainda hoje o propósito de Deus depende de mim e de você. Não porque Deus seja fraco ou falho, mas Ele quer nos usar para que gerações outras, irmãos, alcance a benevolência do Senhor. Alcance uma vida com Deus, amados do Senhor.